O Mais Médicos levou profissionais de saúde para os lugares mais remotos do Brasil. Foi criado em 2013 para garantir o direito constitucional à saúde e mudou a realidade de regiões onde não tinha atendimento médico regular. Mas agora os Estados Unidos decidiram revogar os vistos de brasileiros ligados ao programa. A alegação é de trabalho forçado nas missões cubanas, uma acusação que foi prontamente rejeitada pelo governo brasileiro. O Mozart Salles, hoje secretário de Atenção Especializada à Saúde, foi um dos atingidos por essa novidade do governo Trump. O Mozart foi um dos criadores do Mais Médicos. A medida de Trump ignora a dimensão humanitária e a eficácia do programa e atinge profissionais sem que haja qualquer processo ou prova formal. No Brasil, o Mais Médicos segue como política de Estado, prioridade para as regiões onde médicos brasileiros não chegam. Por isso, a decisão de Washington é vista como mais um ataque político e diplomático e reforça o debate sobre soberania e cooperação internacional. Terça-feira, 19 de agosto de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast Em Detalhes que está começando. E aqui toda semana, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje vou conversar com o Dr. Mozart Salles, que é secretário de Atenção Especializada à Saúde, um dos criadores também do programa Mais Médicos. Secretário, bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Um abraço aí, Gabriela, todos aqueles que nos veem e ouvem aí no programa do ICL. Vamos ter a oportunidade de esclarecer e colocar alguns pontos importantes aqui da saúde brasileira e, obviamente, dessas medidas que foram colocadas aí nos últimos dias por parte de atuais representantes aí do governo norte-americano. Secretário, para o nosso começo de conversa, eu vou começar pela pergunta inicial, que tem que ser como é que foi para o senhor receber a notícia do mais absoluto nada, que estava tendo o seu visto revogado pelos Estados Unidos. E na história do Mais Médicos, o programa já foi atacado diversas vezes, seja por fake news, enfim, informações falsas a respeito do programa, e também o antigo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o próprio ex-presidente foi um dos responsáveis por fazer ataques ao Mais Médicos. Então, eu quero ouvir sobre a importância desse programa, já que o senhor é um dos criadores, e também, para a gente começar a nossa conversa, falar a respeito da revogação do visto. Bom, primeiro, o programa Mais Médicos foi uma política pública importante, uma política pública exitosa, feita num momento histórico em que você tinha uma dificuldade de levar profissionais médicos e médicas para áreas vulneráveis do território brasileiro, principalmente na periferia das grandes cidades e também em regiões de fronteira e regiões distantes, cerca de 250 quilômetros ou mais das capitais. Nós tínhamos naquele momento um número de equipes de saúde da família que era inferior a 40 mil equipes e obviamente precisava de ter uma expansão do programa de saúde da família para aumentar a cobertura no território brasileiro. E fizemos um olhar muito forte sobre como é que se comportava a oferta desses profissionais na atenção básica do mercado de trabalho brasileiro. Tivemos também a responsabilidade de fazer o benchmark internacional, de avaliarmos como é que se comportava o programa de provimento no mundo inteiro. Na Assembleia Mundial da OMS, em maio de 2013, eu tive a oportunidade em Genebra, pelo governo brasileiro, de conversar com o Ministério da Saúde da Inglaterra, o Ministério da Saúde da Espanha, o Ministério da Saúde de Portugal, o Ministério da Saúde do Canadá, da Austrália, de vários países, para que a gente pudesse observar países que tinham
programas de provimento importantes e de participação de médicos estrangeiros atuando no seu território na atenção básica, como é que isso se desenvolvia. E a partir dessa experiência, do diagnóstico que a gente fez em relação às necessidades de expansão do programa, nós montamos, né, esse programa em que você poderia ter a participação, primeiro, de médicos brasileiros formados aqui, depois brasileiros formados fora do Brasil, por último, médicos estrangeiros formados fora do Brasil. E só aí viria a cooperação internacional com a Organização Pan-Americana, em que estavam aí colocados os médicos formados em Cuba e que tinham já uma experiência em atuação na atenção básica. Era esse o ritual. E nós tivemos a participação de cerca de 1.900 profissionais médicos brasileiros formados aqui, além também de termos brasileiros formados fora do Brasil, em outros países, e de estrangeiros também que puderam participar dessa iniciativa. E isso foi muito importante porque a gente deu essa prioridade. Só que na primeira rodada e na segunda rodada de escolha, a gente dava 6 opções de cidades pelo grupo delas, dividindo o Brasil em 6 porções, e nós tivemos mais de 3.000 cidades, municípios inscritos já no primeiro momento. Nós dávamos oportunidade para que os médicos e médicas brasileiros formados aqui escolhessem. E em 700 cidades aproximadamente, nenhuma das 6 opções, essas 700 cidades, apareceu quando da escolha dos médicos brasileiros e brasileiras formados aqui naquele momento histórico de 2013. Portanto, era praticamente impossível que aquelas cidades pudessem ter a oferta e a presença desses profissionais. E foram nesses locais que foram colocados inicialmente os médicos da cooperação com a Organização Pan-Americana e cubanos. Mas aquilo foi um momento histórico. Inclusive, naquele momento, Cuba já fazia cooperação internacional com 58 países nas mesmas modalidades do Brasil. Eu, particularmente, conversei com o ministro da Saúde de Portugal, fui lá no Ministério da Saúde português e verificamos que existiam lá em Portugal, naquela altura, na região do Alentejo, cerca de 200 profissionais cubanos atuando na atenção básica em Portugal e em vários outros países também naquele momento. Hoje o programa Mais Médicos está em outro momento histórico, hoje dobrou de tamanho, tem 26.000 profissionais, está distribuído em mais de 4.500 cidades, tem um compromisso de poder realizar o provimento federal de maneira articulada com os municípios para atender mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras na atenção básica, cumprindo um papel importante. E o próprio programa anterior, que, como eu disse, já acontecia em 58 países, existem estudos científicos, através de vários artigos científicos colocados, dissertações de mestrado, teses de doutorado, inclusive a minha própria tese de doutorado, eu também acompanhei depois o próprio andamento do programa, através do programa de doutorado de avaliação em saúde do IMIP, em Pernambuco, em saúde geral, e a gente pôde observar o impacto positivo da atenção realizada por esses profissionais, e isso tem evidência científica consolidada. Então, é absurdo a teoria de que se tratava de um programa que não tem resultado ou evidência da sua qualidade e compromisso na oferta, além de também ser uma questão do Brasil para beneficiar país A ou B. De forma nenhuma. O valor do salário era o mesmo, aplicado para todos os profissionais envolvidos, e tinha essa condição específica naquele momento de ter esse retrato. Hoje, como eu disse, o programa tem 86% de médicos brasileiros formados aqui, e nós estamos agora, com certeza, muito felizes dessa expansão. 86% desses 26.000, né, doutor? Aqui só para confirmar uma informação que o senhor trouxe. Exatamente. 10% são representados pelos cubanos. Veja, existem 2 perfis de profissionais. Existem profissionais cubanos que fizeram a revalidação de diploma e podem atuar em todo o território brasileiro nas mais variadas especialidades. Um conjunto deles criou relações no território brasileiro, portanto, casou ou com brasileira ou com brasileiro, tem filhos brasileiros, consequentemente consegue também, nessa condição,
passar a ter a condição de morar no território brasileiro, e o programa do Mais Médicos, ele permite que possa atuar no território brasileiro, contanto que tenham visto. Essa própria condição desses cubanos que foram cubanos que ficaram aqui no Brasil desde lá a época do Mais Médicos inicial, em 2013, 2014, ela também perdurou durante todo o próprio governo Bolsonaro. Esses cubanos que hoje continuam aqui no Brasil, eles permaneceram também naquele momento e continuaram atuando, inclusive com mudanças na medida provisória e na lei durante o próprio governo Bolsonaro, de extensão da permanência desses profissionais de acordo com a Lei 12.871 de 2013, que é a lei original do Mais Médicos, provando, inclusive, que esses profissionais eram qualificados, eram médicos, tinham condição de atender e competência, porque senão não teriam ficado no território brasileiro, né? Não me parece coincidência, eu comentei sobre o programa Mais Médicos já ter sido alvo de diversos ataques ao longo da sua história, desde a concepção. E algumas notícias falsas que se popularizaram bastante, porque a gente sabe que depois que uma fake news se espalha, o trabalho para desfazer uma fake news é muito mais difícil, né? E uma dessas notícias falsas que se popularizaram à época foi de que os profissionais cubanos não tinham diploma de medicina, e a gente sabe que não é verdade, que também os familiares desses profissionais não podiam acompanhá-los aqui no Brasil, enfim, uma série de notícias falsas que se popularizaram à época. E também um fato que durante a gestão do Jair Bolsonaro, aqui são dados, né, de profissionais ativos no programa, diminuiu bastante. Em novembro de 2018, antes de Cuba cancelar essa parceria, a gente tinha mais de 16 mil médicos ativos no Mais Médicos, no programa. Em dezembro de 2022, quando a gente olha novamente para esses dados, foi o último ano do governo de Bolsonaro, a gente tinha um número de pouco mais de 13.700, quase 14 mil. Então, isso segundo a série histórica do próprio Ministério da Saúde, são os dados que eu estou trazendo aqui. Eu não quero me ater muito tempo nessas questões, mas só para a gente esclarecer também. Uma pergunta bastante importante que eu acho que eu tenho que te fazer aqui, secretário, se ao longo da nossa história a gente já teve um outro país tentando regular um programa de atendimento à saúde básica que é nosso, como os Estados Unidos estão fazendo, de certa maneira. De forma nenhuma, né? O princípio da autonomia e soberania dos países precisa ser assegurado. E nós tivemos a capacidade de estruturar isso de acordo com regras internacionais do Código Global de Recrutamento de Recursos Humanos da própria OMS, fazendo isso, inclusive, com países que tinham um número de médicos maior do que o Brasil. Nós não permitimos que viessem médicos de países e médicas de países que tivessem menos que 1,8 médicos por 1.000 habitantes, que era o número do Brasil naquela época. Portanto, é como se a gente estivesse drenando de situação que era pior do que a nossa, de forma nenhuma. Nós cumprimos isso, tivemos a capacidade e o dever de assegurar essa questão, assim como também, como eu disse, 58 países já realizavam esse tipo de cooperação, né? E agora mesmo permanece em número elevado de países esse programa. A Itália, que é um país que tem hoje um governo de ideologia mais no campo da centro-direita, ele é um país que hoje tem mais de 200 médicos na região da Calábria, atendendo pessoas na atenção básica na Itália, médicos cubanos, numa cooperação internacional entre Cuba e a Itália para atendimento das pessoas naquela região. De modo que, óbvio que essa questão é uma questão dirigida contra o Brasil para tentar atacar a soberania e a condição de uma política construída pelo governo brasileiro, que teve uma efetividade, uma capacidade de resposta. E aí a minha grande pergunta é: qual o crime de levar
médicos, levar a mão fraterna do médico para atender as pessoas perto da casa delas, poder diagnosticá-las, poder olhar no olho delas, poder ter capacidade de sentir o seu problema de saúde, organizar a sua atenção com competência, qualidade, fortalecendo a atenção básica e podendo encaminhá-la para um especialista quando necessário. Qual o crime de atender as pessoas, gerar saúde, poder dar o conforto que nós médicos fomos formados para isso, de poder chegar perto das pessoas e colocar o nosso conhecimento à disposição da humanidade e poder tratá-los e poder cuidar deles, e a gente ter condição de fazer isso de maneira muito articulada e muito parceira entre nós. Ou seja, é de espantar, é de assustar, mas não é de assustar quando você tem pessoas que são negacionistas, que procuram obstacularizar a ciência, que negam, evidentemente, vacina, os avanços do progresso científico, que agora mesmo pesquisadores, cientistas estão sendo perseguidos nos Estados Unidos, demitidos, exonerados, pesquisadores do nível de um Anthony Fauci, que é reconhecido como um dos grandes infectologistas e de cientistas da área da vacina no mundo, que foi exonerado e demitido, vários pesquisadores que chegaram no CDC, que é um dos maiores centros do mundo de pesquisa, e foram lá, tiveram lá o seu crachá desligado, sem poder trabalhar ali, sem poder funcionar, com a perspectiva negacionista de não colocar a questão científica e a melhor evidência para a tomada de decisão. Isso é uma coisa obscura, né, que, obviamente, a humanidade há de superar isso, como já superou no passado, processos obscuros em que há uma manipulação de massa do conjunto das pessoas através de instrumentos, de ferramenta de comunicação, como, por exemplo, a própria rede social e o processo que hoje está estabelecido de desmediatização da comunicação e da utilização de ferramentas de instrumentalização de produção singular de ideias falsas para que possam proliferar na chamada blogosfera. Isso há de se mudar, há de se, inclusive, ter uma perspectiva de regulamentação. Não é possível se ter monetização em cima de mentira. Hoje, além de disseminar mentira e disseminar o caos para que as pessoas não tenham acesso com as visão negacionista, essas pessoas ainda têm a falta de escrúpulo completo de ganhar dinheiro monetizando em cima da mentira. E isso é absurdo. Obviamente que há de a humanidade superar esse processo, como já superou etapas sombrias no seu passado anterior. Nada irá deter a escalada, a evolução da humanidade em relação à produção de conhecimento, em relação à qualidade de vida, em relação a propiciar melhores condições de atendimento de saúde. Se colocar em defesa da vida, se colocar no cuidado para que as pessoas possam ter acesso e possam poder ter a melhor condição de superar seus desafios e suas dificuldades temporais, é a melhor resposta que nós podemos dar. Não nos deterão em relação à nosso compromisso histórico de construir um sistema público universal, integral, com qualidade, que é o SUS, que aquilo que, obviamente, eles negam e de oferta a seus próprios concidadãos e que fazem agora uma tentativa, inclusive, de desmerecer. Mas nós continuamos nessa discussão e nessa trajetória de podermos fazer com a comunidade científica americana, com as universidades, com a Organização Pan-Americana, com todos aqueles que têm o intuito de colocar o conhecimento e a ciência em defesa da vida, de mantermos as melhores parcerias, os melhores diálogos, as melhores conversas, para que a gente possa ter, aí sim, a superação e o desafio dessas grandes mentiras que são profaladas. E não serão medidas estapafúrdias que atentam contra a soberania, que tentam agredir, não só a mim, mas agredir a minha família, tentar impingir aí constrangimento, sentimento de falta de autonomia. Pelo contrário, a gente permanece altivo, entendendo que o que nós fizemos guarda total similitude com o meu compromisso ético ao me formar em medicina e de sempre garantir a defesa da vida.
Fundamental essa sua fala, secretário, porque a gente vê até os próprios acadêmicos, pesquisadores nos Estados Unidos se levantando contra isso, contra essa interferência no Brasil. Na semana passada, a gente teve 50 proeminentes professores e pesquisadores de universidades, como, por exemplo, de Ivy League, Harvard, Columbia, enfim, diversas universidades, Brown, assinando uma carta denunciando o que está acontecendo, essa interferência, o que eles chamam de interferência indevida do Donald Trump contra o Brasil. E no momento que eles também têm que se levantar em relação a diversas questões. Assim que o Donald Trump sentou na cadeira, ele começou atacando a saúde, né? Retirando os recursos da OMS, enfim, deixando ações sem recursos para outros países também da OMS, que são fundamentais, por exemplo, países africanos, que poderiam deixar de ser atendidos. Também essa perseguição contra as próprias universidades é um outro ponto. Contrato com empresas nos Estados Unidos que produzem vacinas, então indo a favor do negacionismo, o governo Donald Trump tem uma série de questões aí, sem contar o surto de sarampo agora que há nos Estados Unidos. Então a gente vê um retrocesso como esse, é mais um dos pontos que levantam preocupação, né, secretário? Sem dúvida, acho que são posições absurdas, completamente desarrazoadas, sem nenhum tipo de nexo com a realidade ou com o processo histórico e de atenção à saúde. Obviamente que isso é algo completamente desnecessário, inconcebível, inexplicável. Mas, fundamentalmente, como eu disse, há de se esperar o decantamento, porque nada supera o trabalho e a verdade, uma hora ela se estabelecerá. A verdade é algo que suporta o sol, suporta a exposição. A mentira é algo que tem que sempre ser mantido escondido, mofado, que quando se expõe ao sol, ela desaparece. Uma hora essas mentiras irão decantar. E esse processo de dominação através das ferramentas de comunicação, por disseminação de mentiras e de processos metafóricos completamente irreais, como que acontece hoje, como levou, por exemplo, ao episódio que aconteceu na semana passada no CDC, né? Um cidadão americano que foi alvejar a tiros a sede do CDC em Atlanta, nos Estados Unidos, a partir do pressuposto mental, por tantas mentiras colocadas diante dele, de que ele estava tendo processos de delírio e de depressão fruto da vacina que ele tinha tomado contra a Covid. Né? As mentiras proliferadas são tão absurdas que fizeram com que uma própria pessoa achasse que o problema de saúde mental que estava ocorrendo a ele era fruto da vacina que ele tinha tomado, a ponto de ir desferir tiros contra uma instituição como o CDC. Tal o tamanho do processo de manipulação e de levar ao que o professor João César Castro Rocha diz que é a chamada dissociação cognitiva coletiva. Essa proposta e a concretização de chegar em mais esses territórios, quem vive nesses locais, eu tenho uma família, a minha mãe mora numa cidade do Agreste Pernambucano, não vou dizer aqui o nome porque tem 14 mil habitantes, mas eu sei a diferença que faz ter a ampliação desse serviço de saúde para chegar a essas pessoas, e essas pessoas sabem a importância do SUS na vida delas, né? De ter o agente de saúde batendo, o médico da família, de saúde da família, batendo de porta em porta para saber como essas pessoas estão. Eu te pergunto, secretário, se toda essa situação, depois os Estados Unidos também cancelaram o visto da filha e também da esposa do ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde, se é um caso parecido com o que a gente viu como o PIX, que foi um ataque importante. Os Estados Unidos anunciaram que abriram uma investigação comercial contra o Brasil, foi um ataque muito claro ao PIX, e as pessoas se levantaram contra isso. Então, se não a gente pode observar um movimento parecido com esse, e até eu acho que o trabalho que a gente está tentando trazer aqui no Em Detalhes e no ICL também é de justamente conscientizar a população para que elas entendam como é que funciona e a importância do programa Mais Médicos e qual é o tamanho do problema de você ter um ataque a um programa de assistência de saúde básica.
Eu acho que, sem dúvida, é mais um ataque impingido contra o Brasil, colocado contra nós, no sentido de tentar estabelecer algum nível de aflição ou de medo ou de dúvida sobre o caminho a se seguir, né? Tentando atingir a mim, que sou um secretário a nível de segundo escalão do governo, o próprio ministro Padilha, que é também deputado federal, portanto tem um mandato público concedido pelo povo de São Paulo e, obviamente, que isso foi para nos atingir e tentar fazer com que, olha, se técnicos de uma certa cúpula do governo estão sendo atingidos, qualquer um poderá ser a partir do momento em que atinja alguns interesses. E os interesses são fundamentalmente de brasileiros lesa-pátria, como esse deputado federal que está há meses lá fazendo tão somente dia e noite, mancomunando contra o povo brasileiro, vibrando contra taxas de importação, contra produtos brasileiros que podem retirar alguns milhares de empregos, mas que não acontecerá, porque o presidente Lula, o ministro Haddad, o ministro Alckmin estão empenhados em construir alternativas de mercado para os produtos brasileiros, para que a gente possa, evidentemente, superar esse desafio e também linhas de financiamento e linhas adequadas de manutenção da empregabilidade para superar isso. E eu nunca ouvi falar, né, de alguém que vibre com medidas contra o seu próprio país e que vão levar a dificuldades algumas centenas de brasileiros. Isso é inadmissível, mas não é, de fato, tão impossível de acontecer, porque essas mesmas pessoas, eles são aqueles que cultuavam bater continência para a bandeira americana, coisa que nenhum norte-americano fará, bater continência para a bandeira brasileira. É uma postura quase, como se diz historicamente, de vira-lata, de lesa-pátria, de não ter compromisso com o Brasil e, obviamente, não ter respeito à bandeira brasileira que eles tanto falsamente utilizam. Quem é verde e amarelo, quem usa a bandeira brasileira, quem respeita essa cor e essa cor do Brasil, tá entendendo? Não fará nunca isso de ir para um país estrangeiro, mancomunar com autoridades estrangeiras uma série de medidas de prejuízo para o seu país. Isso é completamente desarrazoado. Mas há de se ter, logo, logo, um processo de resposta da população brasileira a essa condição descabida. E eu espero, inclusive, que o parlamento brasileiro, que em já várias oportunidades teve condição de mostrar sua altivez, seu compromisso e sua altura de representar o povo brasileiro, possa tomar as medidas adequadas contra aqueles que estão tramando contra o povo brasileiro, tramando contra o sucesso da nossa indústria, o sucesso do nosso agronegócio, o sucesso, obviamente, daqueles que têm o compromisso histórico de realizar o investimento e produzir produtos que são reconhecidos mundialmente como de alta qualidade e que agora estão sendo aí objeto de uma persecução, como nós, por termos o SUS, que é um instrumento de cidadania e de oferta cidadã para a população brasileira. Isso é que está sendo alvo do ataque, tentando aplicar e estabelecer condições que são totalmente absurdas. É isso, que isso fique bastante claro. Secretário Moser Salles, um prazer receber o senhor por aqui. Muito obrigada pela sua gentileza, pela sua disponibilidade. Um abraço, Gabriela, um abraço a todos aí do ICL, que é um grande portal, um grande instrumento de divulgação de verdades, de debate autêntico, de compromisso e de discussão efetiva sobre as necessidades e os problemas da população brasileira. Um abraço e até uma próxima oportunidade, secretário. Obrigada. Um abraço. Quero também deixar um recado aqui para você, que a gente vai ter essa aula importantíssima sobre como as democracias morrem, porque o autor, um dos autores do best-seller, vai estar aqui no ICL com a gente no dia 28 de agosto, 8 horas da noite, conversando com o Eduardo Moreira para a gente aprender mais sobre como a gente enfrenta esses ataques à democracia com conhecimento. Então,
vai lá, deixa o seu e-mail em detalhesicl.com.br. Você vai ter acesso a essa aula de forma gratuita, também online. Então, não deixa realmente de participar, porque eu acho que é uma das aulas mais importantes dos últimos tempos que a gente teve aqui no ICL. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora, na sequência, vem o Mercado de Investimentos, depois o Rolê ICL. Você pode ouvir em detalhes também nas plataformas de áudio. Até amanhã. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura. O que será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt, autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.